Em 17 de setembro de 1908, o céu acima de Fort Myer, Virgínia, ocultava uma esperança imensa e, ao mesmo tempo, pressagiava uma tragédia que viria a redefinir a história da aviação. Num dia marcado pelo brilho solene de um futuro inovador, o pioneiro Orville Wright conduzia um voo de demonstração com o Wright Model SEC para o Exército dos Estados Unidos. A multidão reunida, embalada por um sentimento de admiração e expectativa, não imaginava que em poucos momentos veria os contornos de um desastre sem precedentes. Esta é a história do primeiro desastre aéreo, onde a confiança na inventividade humana esbarrou com as duras limitações da tecnologia e da matéria-prima da época. No início do dia, tudo transpirava otimismo e a concretização dos sonhos de um futuro onde o homem poderia dominar os céus. O próprio Orville Wright, com a sua postura calma e determinada, foi o símbolo deste espírito aventureiro. Ele demonstrava o potencial de um novo meio de transporte, um veículo que parecia desafiar a gravidade e que prometia transformar a mobilidade em todo o mundo. Nas primeiras voltas em torno do campo de Fort Myer, os aplausos e os olhares intensos dos espectadores contavam uma história de fé na inovação. Cada manobra, cada subida e descida era celebrada como uma conquista extraordinária para a humanidade. Entre os que confiavam apaixonadamente neste novo mundo, encontrava-se o tenente Thomas Selfridge, um jovem oficial que personificava o espírito audaz e promissor da era. Selfridge, com os seus olhos brilhantes de entusiasmo, representava a juventude e a coragem que se entregavam de corpo e alma à aventura da aviação. No interior da aeronave, cada detalhe, desde a estrutura de madeira até os delicados mecanismos de controle, simbolizava um compromisso com o progresso, mesmo que os elementos fossem rudimentares quando comparados aos padrões de hoje. Contudo, mesmo o melhor dos planos enfrenta o desafio do imprevisto, quando o Wright Model lá completava a sua quarta volta. Um detalhe que parecia insignificante provocou uma força devastadora. Uma das hélices de madeira, peça vital na sustentação do voo, rompeu-se repentinamente. O fragmento partido num instante que se eternizou na memória dos presentes, enredou-se num cabo de controle do leme, bloqueando-o de forma irreversível. A aeronave, que até então dançava pelos ares com precisão, transformou-se num instrumento de desilusão e tragédia. A sensação de maravilha deu lugar ao horror e à incredulidade, enquanto o voo, agora fora de controle, seguia o caminho inexorável para o desastre. À medida que o avião perdia a sua trajetória, os passageiros e a plateia viviam em simultâneo o sonho e o pesadelo. Orville Wright, que sempre fora o arauto do desenvolvimento, enfrentava o pânico que se instalava no ar. O desfecho era inevitável. Durante o trajeto descendente, a aeronave, incapaz de responder a qualquer comando, mergulhava em direção ao chão com uma força brutal. A queda, de aproximadamente 23 metros de altura, parecia interminável. Uma descida que simbolizava a perda da inocência e a dura realidade dos riscos envolvidos. Em instantes que se desdobravam com uma lentidão cruel, a tragédia se instalava com um peso imensurável. O impacto foi tão radical que a atmosfera, até então carregada de expectativa, transformou-se num cenário de angústia e de dor. Orville Wright sobreviveu, embora gravemente ferido, sofrendo múltiplas fraturas que o afastariam dos céus por semanas e o obrigariam a enfrentar uma recuperação marcada pelo sofrimento físico e pela memória amarga do acidente. Mas a tragédia atingiu de forma irrevogável o tenente Thomas Selfridge, cuja vida foi abruptamente ceifada. O jovem oficial, com toda a sua promessa e entusiasmo, tornou-se a primeira vítima da falha mortal em um avião motorizado. Um fato que espalhou um tom de pesar e de reflexão em cada recanto do mundo da aviação. A queda do Wright Model E não foi apenas um evento isolado. Ela ecoou profundamente no túnel do tempo e provocou uma transformação radical na forma como a aviação enxergava os riscos. O acidente, que abalou os pilares do otimismo e da confiança tecnológica, serviu de alerta para a necessidade urgente de implementar medidas de segurança mais rigorosas. Assim, enquanto o voo se transformava em desastre, o que parecia ser o fim de uma era sem precedentes inaugurava, na verdade, o prenúncio de uma nova era, onde a segurança e o rigor se tornariam os pilares fundamentais do progresso aeronáutico. A investigação que se seguiu à tragédia foi profunda e intensa. Especialistas, engenheiros e militares uniram seus esforços para entender os motivos que levaram à falha catastrófica. Cada detalhe foi minuciosamente analisado, desde a qualidade da madeira utilizada nas hélices até a robustez dos cabos de controlo e dos mecanismos de segurança da aeronave. O diagnóstico revelou que a fragilidade dos materiais e a inexperiência nos testes de resistência eram os responsáveis por aquele acidente que, embora moldasse a história, também custou uma vida preciosa. O caso de Thomas Selfridge começou a ser visto como um marco, um alerta que forçava a implementação dos primeiros protocolos de segurança na aviação militar.
Com efeito, a tragédia desencadeou uma série de mudanças significativas. A morte do tenente Selfridge, que se transformou num marco solene, levou à criação das primeiras investigações oficiais de acidentes aéreos. Organizações e instituições passaram a dedicar uma atenção minuciosa ao desenvolvimento de métodos de teste para materiais e aos novos designs de aeronaves. Este processo de aprendizagem forçou o mundo da aviação a questionar os limites das inovações tecnológicas e a buscar um equilíbrio entre riscos e segurança. Em resposta, foram introduzidos procedimentos rigorosos que se converteram na base dos modernos sistemas de proteção dos pilotos. Desde então, a história recorda com pesar o sacrifício de Selfridge, que com a sua dor e a sua breve existência pavimentou o caminho para uma aviação mais consciente e protegida. O legado deste acidente permanece, lembrado não apenas pela tragédia em si, mas pelo impulso que forneceu para uma transformação necessária e urgente. Pilotos e engenheiros passaram a adotar práticas e equipamentos que minimizavam os riscos, como o uso obrigatório de capacetes e a melhoria dos métodos de construção e teste das aeronaves. Cada avanço tecnológico que hoje assegura os céus possui, em seu cerne, a memória daqueles que pagaram o preço mais alto pelo progresso. Este episódio, embora envolto pela dor da perda, representa também um exemplo de resiliência e de capacidade de aprender com os erros. Orville Wright, mesmo marcado pela experiência traumática, continuou a impulsionar a evolução da aeronáutica. O seu entusiasmo e a sua dedicação, renovados pelas lições tiradas da tragédia, serviram de inspiração para que o setor se armasse com maior prudência. A determinação de superar os desafios e a coragem para inovar, mesmo após um desastre sem precedentes, demonstraram que o progresso não se rende, mesmo diante dos riscos mais intransponíveis. Cada fotografia e cada registro histórico capturado na época transmitem o legado deste acontecimento. Imagens em preto e branco, suavemente animadas pelo movimento da lente. Do Ken Burns, transportam-nos para um tempo onde o engenho e a experimentação eram os protagonistas de uma era pioneira. Os rostos dos espectadores, marcados pela admiração e depois pelo choque, contam uma história de transformação. O encanto que transformava o simples ato de voar, um sonho e a dura lição que se seguiu quando o inesperado se impôs. Esta narrativa visual, aliada à memória do tenente Selfridge, convida-nos a refletir sobre a fragilidade do progresso e sobre a necessidade de honrar os que, mesmo sem querer, contribuíram para a segurança que desfrutamos hoje. No âmago desta história reside um dilema universal. Até onde estamos dispostos a arriscar em nome do avanço? A princípio, a aviação era vista como uma porta aberta rumo à liberdade e à possibilidade de explorar horizontes antes inimagináveis. Contudo, a tragédia provou que a inovação exige seus devidos cuidados. O colapso abrupto do Wright Model trouxe uma lição amarga mas vital. O sacrifício, seja intencional ou acidental, força a humanidade a repensar e a evoluir. Assim, cada nova garantia de segurança, cada regulamento rigoroso ou inovação tecnológica reflete a memória daqueles que falharam, mas que com a sua dor iluminaram o caminho para um futuro mais seguro. O impacto deste acontecimento reverbera na forma como a indústria aeronáutica encara os perigos inerentes à experimentação. Antes, a confiança no desconhecido e na capacidade humana de superar obstáculos dominava o discurso. Mas o acidente de Fort Myers ensinou que o respeito pelos limites naturais e pela fragilidade dos materiais deve caminhar lado a lado com a ousadia. Hoje, cada piloto, cada engenheiro e cada entusiasta da aviação carrega, de certa forma, o peso dessa história. Um lembrete constante de que o progresso exige sacrifícios e uma vigilância implacável para prevenir novas tragédias. Enquanto o mundo avança e novos horizontes se abrem no espaço aéreo, olhamos para trás com um misto de gratidão e dor. Gratidão porque o sacrifício de Thomas Selfridge e a lição aprendida com a falha do Wright Model a transformaram o panorama da aviação, pavimentando o caminho para os avanços que hoje permitem viagens seguras através dos céus. E dor, porque a sua perda simboliza o custo humano que por vezes está escondido por trás de grandes inovações tecnológicas. Esta história permanece viva como um alerta solene. Jamais podemos negligenciar os ensinamentos do passado. Cada evolução, cada novo padrão de segurança implementado carrega em si a memória daqueles que ousaram sonhar alto e pagaram com a própria vida. Assim, ao revisitar este episódio trágico, lembramos que o verdadeiro avanço não se define apenas pela capacidade de inovar, mas também pela sabedoria de aprender e adaptar-se às lições do passado. O legado deixado por este trágico acidente transcende o tempo. O tenente Selfridge, cuja vida foi sacrificada num momento de audácia e ingenuidade, tornou-se o símbolo de uma viragem necessária. Ele reconfigurou os alicerces sobre os quais repousa a segurança da aviação moderna. Cada equipamento de proteção, cada nova técnica de construção. E cada procedimento de emergência desenvolvido após o acidente contam a história de uma indústria que se recusa a repetir os mesmos erros.
A memória daquele primeiro desastre aéreo é preservada como um testemunho da capacidade de transformação e da resiliência humana. Hoje, quando contemplamos os céus e as aeronaves robustas que cruzam os altíssimos, recordamos que toda grande conquista emerge do aprendizado obtido em meio à adversidade. A história do Wright Model e o sacrifício de Thomas Selfridge continuam a ecoar como um lembrete perene de que a inovação deve sempre ser acompanhada por um rigor inabalável em termos de segurança. Assim, o voo que começou com esperanças de liberdade alçou voo para se tornar um marco na história. Um ponto de inflexão que moldou não apenas a aviação, mas o modo como encaramos os desafios e os riscos inerentes a cada nova descoberta. Em suma, o trágico episódio de 1908 não representa apenas um acidente isolado, mas sim o início de uma jornada de aprimoramento contínuo. Ele nos ensina que cada avanço tecnológico, quando sustentado por medidas de segurança adequadas, pode transformar uma falha devastadora num divisor de águas que impulsiona a humanidade a voar mais alto e com mais cautela. A audácia dos pioneiros, aliada à necessidade de proteção, lançou as bases para um futuro encimado por elevados padrões de segurança e inovação. Que este relato nos inspire a valorizar os esforços que muitas vezes são impulsionados por lições dolorosas, mas essenciais. Que a memória do tenente Thomas Selfridge e a resiliência do espírito humano se perpetuem, guiando-nos para um amanhã onde a segurança e o progresso caminhem de mãos dadas. Descubra como um acidente há mais de um século moldou os protocolos de segurança que protegem os céus até hoje.